Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, que começamos a estudar psicopatologia, né? Nós vamos entender, né, o que é a psicopatologia, que nós vamos chamar aqui nesse curso de psicopatologia, e nesta videoaula em específico os aspectos éticos que envolvem esses conceitos, né? Psicopatologia, nós podemos dividir essa palavra em três partes, né? Psico, do psíquico, da psique, pato, de patos, sofrimento, e logia, de estudo, né? De lógica, de entendimento. Então nós estaríamos falando da lógica, né? do entendimento sobre o sofrimento psíquico. E é esse conceito que vai nortear o nosso curso como um todo, né? Mas independente do conceito que vai nortear os nossos estudos, existe uma questão que envolve o conceito de psicopatologia, que é de uma outra vertente, de uma outra forma, entender o que é normal e o que é patológico, né? Quando eu separo as pessoas entre normal e patológico, né, eu estou exercendo um poder, eu estou dizendo você não é normal, então você precisa de um tratamento, você precisa de um cuidado, que pode beirar, você precisa de um remédio, né, para ser uma pessoa normal, né? É o conceito entre normal e patológico que Michel Foucault trabalhou muito na sua obra, né? Michel Foucault não é um psicanalista, ele é um filósofo, né? Mas nós vamos partir desse princípio para começar a trabalhar na nossa visão, a visão que nós estamos trazendo sobre psicopatologia, como sendo o entendimento do sofrimento humano, mas sim inaugurar esses estudos entendendo a diferença aí entre normal e patológico, né? E independente do conceito que vários psicanalistas trazem, eles sempre trazem uma questão de formas de tratamento, né? Como nós entendemos também como aquele indivíduo precisa ser tratado. Então aí também tem uma relação ética, né? Que é onde eu enxergo aonde esse indivíduo precisa ir ou até onde ele vai, né? Até onde eu posso ajudá-lo, até onde vai um tratamento. Então são questões, né, que às vezes passam batido, né? Não são percebidas dentro de um estudo de psicopatologia, mas nós, né, queremos inaugurar essa discussão através do estudo sobre elementos éticos no que diversos autores entendem como psicopatologia, né, em psicanálise. Não necessariamente como psicopatologia, mas como entendem uma visão humana. Tá? Vamos acompanhar aqui então esse raciocínio, né? Como nós já vimos na aula sobre técnica em psicanálise, basicamente nós temos dentro de um enquadro, seja dentro de um tratamento, seja dentro de um consultório, aquilo que nós chamamos de enquadro ou setting, que é: eu tenho um paciente, né, que tem um sofrimento, uma demanda, né, ele sofre, por isso ele demanda algo, né, que recorda através de uma repetição, né? Aqui também nós estamos pegando conceitos da aula de técnica, né? E então como ele não pode lembrar, como não faz parte do sistema de memória dele, a recordação do seu sofrimento se dá através da repetição em atos. Nós temos um analista, né, que através do discurso do paciente, né, através do que ele fala, né, com base, né, em uma referência teórica, que nós estamos chamando aqui de base teórica e de referência, ele vai poder estabelecer uma escuta, né, escutar o sofrimento desse outro indivíduo, né, do paciente, e através dessa base teórica que se compõe no desenvolvimento humano, no entendimento do que é o desenvolvimento humano e quais são as vicissitudes, os destinos, né, as tragédias, os acontecimentos, os fatos que podem ocorrer nesse desenvolvimento humano,
gerar uma interpretação, né? Os aspectos éticos que nós vamos discutir aqui são exatamente o da base teórica de referência, né? Sobre o que é o desenvolvimento humano e quais são as vicissitudes do desenvolvimento humano, né? Porque esta base teórica de referência, né, ela é o que sustenta uma escuta e uma interpretação. Então ela é uma coisa extremamente importante. Ela também define o que o analista enxerga que pode acontecer ou não dentro do set, enxerga o que pode ser ou não um sofrimento, ele enxerga, ele escuta, né, através, né, desta base teórica de referência, uma série de questões que vão nortear a relação analista e paciente. Então, se nós entendemos que essa base teórica ela é anterior, né, ao encontro analista e paciente, nós podemos dizer que a base teórica de referência é uma transcendência, né, ela transcende esta relação que está acontecendo ali entre analista e paciente, né? E é uma ética, portanto, que transcende o analista. E ele entender essa ética e poder suportar essa ética são questões extremamente importantes no tratamento, né? E através da sua interpretação, o paciente pode ter o seu insight e elaborar o seu sofrimento. O primeiro ponto de vista ético que nós vamos trazer é a ética do desejo, né? Em que consiste entender a psicopatologia ou entender o funcionamento humano sobre a ética do desejo, né? É isso que nós vamos ver aqui nesse módulo sobre a ética do desejo, né? Entendendo um pouquinho a lógica dessa ética, né, dessa visão a partir do desejo, né, nós teríamos uma necessidade, né, que é de cunho extremamente biológico, por exemplo, fome, por exemplo, sede, frio, sono, né, que através da linguagem, né, através do estabelecimento de uma cultura num dado momento, e através dessa linguagem, esta necessidade pode sofrer deslocamentos e condensações, né? E como nós já vimos na aula de Freud, uma vez que você estabelece deslocamento e condensações, você inaugura uma coisa que se chama desejo. Então, uma necessidade, né, que é extremamente ligada a um aspecto biológico, através da linguagem, ela inaugura uma coisa, né, se inaugura uma coisa chamada desejo, né, que muitas vezes não tem uma base biológica, porque já sofreu deslocamentos e condensações, né? Então, o desejo ele é de uma ordem psíquica, enquanto a necessidade é de uma ordem biológica, né? É a diferença entre eu precisar comer, eu necessito comer, e eu desejo comer um prato de macarrão. São coisas que saciam a mesma coisa, né, que seria uma fome, mas elas têm uma dinâmica completamente diferente, né? Porque comer pode ser comer qualquer coisa. Já desejo não. Desejo tem uma forma muito específica, tem uma dinâmica muito específica, né? Então nós temos aqui uma cadeia de eventos que ocorrem a partir da necessidade, né? Então eu tenho a necessidade, eu tenho a linguagem, eu tenho o desejo, eu tenho a descarga, né, que é a realização desse desejo, que por si só gera prazer, e isso retorna de novo na necessidade. Por que eu coloquei este quadro? É para demonstrar que assim, nesta lógica do desejo, que linka desejo à necessidade, enquanto o ser estiver vivo, né, desde o momento do seu nascimento até a sua morte, o corpo não para de ter necessidades. Ele precisa comer constantemente, ele precisa dormir constantemente, ele precisa tomar água constantemente, então ele tem sede, fome. Então, é quase como se eu dissesse que os desejos são limitados porque as necessidades são limitadas, né? Através do entendimento do ser humano
por esse círculo, eu estou dizendo: desejos são limitados porque necessidades são limitadas. Apesar da linguagem fazer com que sofra aqui deslocamento com conversações, uma coisa está ligada à outra, né? Então, somos seres eternamente desejantes por essa lógica, né? Uma outra forma também de entender isso, né? Eu só estou trocando aqui, colocando uma outra, né, um círculo, né? O primeiro ciclo tudo deu certo, né? Eu consegui o que eu queria, então eu obtive prazer. Aqui o círculo funciona de uma forma diferente, né? Porque aqui eu dou de cara com o limite e eu tenho desprazer. O que significa dar de cara com o limite e ter desprazer? Significa que nem todos os meus desejos serão realizados, né? Não é possível realizar todos os desejos, né? Talvez as necessidades sim, mas desejos não, né? Porque necessidades são básicas e os desejos não, né? Porque eles são de uma outra ordem. Então, nesta lógica, neste ponto, né, o limite estabelece até onde vai o meu desejo, né? Ele cria um limite mesmo, né? Uma película, né? Onde se estabelece o que é possível e o que não é possível, até onde eu posso obter prazer e desprazer, né? Ele estabelece, nesse sentido, uma ética do desejo que perpassa pelo limite, né? Aqui o limite passa a ser um elemento ético muito importante, porque ele vai definir aonde começa o desprazer e aonde termina o prazer e começa o desprazer, né? Ele é uma membrana, né? Onde dentro dessa membrana é possível o prazer e para fora dela não é possível o prazer, né? Então, nós passamos a estudar um pouco mais a fundo o limite, né? Onde nós temos, podemos entender três formas de limite, né? A frustração, desejos não atendidos, né? Quando eu tenho um desejo que não é atendido, a gente dá o seu nome de frustração. Uma outra forma de limite é o da privação, onde não está disponível no meio ambiente aquilo que vai satisfazer ou desejos ou mesmo necessidades, né? Quando eu digo que uma pessoa é privada de uma casa, significa que ela não tem esta casa, e todos os aspectos psicológicos que envolvem ter uma casa também estão ausentes, né? Então, privação é não ter disponível no meio ambiente aquilo que vai satisfazer desejos e frustrações, desejos e necessidades. Enquanto frustração está disponível no meio ambiente, mas eu não tenho acesso, ou porque me foi negado, ou porque eu não tenho capacidade física de ter acesso àquilo. Então isso é uma frustração, né? Então, bem claro, a diferença entre frustração e privação é, na frustração, nos dois eu não sou atendido, mas na frustração está disponível no meio ambiente a realização do desejo, e na privação não está disponível no meio ambiente a realização do desejo, né? E uma forma última de limite é o da falta, né? Como as nossas necessidades são limitadas, logo nossos desejos são limitados, lembrando que às vezes a relação não é direta, significa que em algum dado momento não seria atendido, né? Então existe, né, uma coisa chamada falta, né? Existe um buraco nesse jogo, nessa ética, que é a falta, né? Que simplesmente não seria atendido para sempre, né? Qualquer que seja a minha condição financeira, qualquer que seja o meu meio ambiente, qualquer que seja a condição humana, a falta nesta visão de mundo é inerente a ela, né? A frustração nós podemos entender que é uma questão muito cara a Freud, a privação é muito cara a Winnicott e a falta é algo muito cara a Jacques Lacan, né? São as três formas aí, talvez também da gente entender quem mais estudou esses aspectos do limite, né? Frustração, privação e falta, né? Não que
Lacan não falou de privação, não que Lacan não tenha falado, por exemplo, de frustração. Mas a falta, né, é uma coisa muito cara a Jacques Lacan. As palavras que não a do desejo. Né? Nesse contexto, né, o ser da psicanálise é o ser do desejo. A ética do ser passa a ser a ética do desejo. Né? As formas de relação passam a ser a ética do desejo. Né? Como o desejo circula entre as pessoas, né, estabelece a ética desta forma de enxergar o indivíduo. As formas de relação do sete são definidas por essa ética. Né? O desejo do paciente é fundante da transferência. O desejo do analista é fundante da contra-transferência. Né? A tragédia edípica pode ser revivida a partir do tratamento. Né? A partir do jogo transferencial contra transferencial, a tragédia edípica pode ser aí, revista. Né? Então, toda essa articulação de conceitos, né, de Édipo, castração, Édipo como o estabelecimento de uma lógica de um desejo, a castração como uma lógica do limite, podem ser revistas no sétimo. Né? E o analista vai enxergar esses fatores quando ele vai para o tratamento. Né? Ele vai passar a escutar esses elementos quando ele vai para o sétimo, né? Quando ele vai para o tratamento, né? Quando ele adentra o sétimo. Né? E o sofrimento humano estaria ligado à psicopatologia, o pathos estaria ligado ao pathos do desejo. Né? A relação desejo-limite. Aqui estaria a origem de todo o pathos. Palavras como catexia, pulsão, sexualidade são importantes na definição do sofrimento humano. O sofrimento psíquico, pathos, é definido a partir do desejo. A psicopatologia é a psicopatologia do desejo. Né? Quando a gente fala, dentro de Freud, por exemplo, como narcisismo, nós estamos dizendo que a libido retorna para o próprio self, né? Para o próprio ego, para o próprio eu. Então, a partir de um conceito de libido, né, que está ligado ao conceito de desejo, são conceitos que estão interligados, eu passo a entender uma psicopatologia. Né? As vicissitudes do desejo ou da libido passam a ser as vicissitudes da psicopatologia. Então, são conceitos muito próximos. Né? Uma outra forma. A gente está falando aqui de pensar a verdade, de sobre-verdade, mas chegando à questão da consciência, etc, etc, fica uma coisa talvez meio no ar, do que nós estamos falando, né? Que transcendência é essa? E se eu não tiver um self, eu tenho o quê? Será que o meu self é tão doente assim? Então, o próprio Bion, ele tem um símbolo, uma coisa muito simples, que é um ó. Mas que na verdade é muito mais. Primeiro que ele vem que o Kant usou esse símbolo para falar da verdade incognoscível. O Kant ele vai usar esse símbolo para falar de uma verdade incognoscível. Né? Então é como se nós tivéssemos um sentido para saber de uma verdade última que nós não vamos saber. Temos capacidade de saber. Mas, que não quer dizer que nós não tenhamos capacidade de nos dirigir a algo, de ter um sentido voltado para algo. Então, o que tem na ponta? O que tem no finzinho dessa verdade? Não sei. Não tenho a menor ideia. Tem um caminho que nos guia até lá. É aí que o Bion entra. Ele nos propõe pensar, olha o trocadilho, sobre formas de pensar que nos desviam de óbvio. Né? Formas de pensar
que não tem ó, né? Que são falsidades, que são mentira. Então, quando um self, ele é posto lá, ele está lá para gerar uma mentira, para enganar, para tapar um buraco, por uma questão de ansiedade, por uma questão de desejo não resolvido, etc, etc. Aqui ele serve. Para que ele está fazendo lá? Então ele também é meio de se chegar em algum lugar. Talvez ele também é meio de se conduzir ao mas também é um meio de falsidade. Então é aqui que entra bem. Quando ele nos alerta sobre o pensar, as formas sobre o pensar, ele dá um novo status a toda a teoria, ele repensa toda a teoria que veio anterior a ele. Ele não procura formar um corpo, olha, aqui foi o comecinho, aqui depois é o meio, aqui depois é o fim. Não. Ele nos dá elementos para pensar, para que a gente possa reconhecer quando nós não estamos perto de uma verdade e quando nós não estamos. E que precisamos ter capacidade para pensar. Então esse é um dos aspectos de Ó, desse símbolozinho. Um outro aspecto desse símbolozinho é que olha como ele demarca uma região. Ele demarca, aqui ó, tem um indivíduo, aqui tem um limite. Olha o limitezinho aqui. Mas não é porque aqui tem um limite que aqui precisa ter um ponto fixo. É essa a história aqui dentro. Porque se eu tenho uma transcendência para atravessar aqui, por exemplo, eu tenho a idade. Você dizer que o que atravessa um ser humano ao nascer, as angústias, os desejos, os limites, as necessidades, as carências, são os mesmos que atravessam uma pessoa de 65 anos de idade? Não são. Que é o mesmo que atravessa uma pessoa de 30? Não é. Que é o mesmo que atravessa uma pessoa de 18? Não é. O meio ambiente é igual? Não é. Então aqui entra a invariância. Se eu enfio aqui um self congeladinho, que fixa ali e não vai para lugar nenhum, a hora que mudar o entorno, o que se vê muito hoje em dia é isto ruindo. De tão fixo que está, que isso começa a ruir. Então, quando nós falamos que algo precisa ser atravessado, eu preciso de um aparelho para pensar, para um pensamento que já está aqui, ele já está dado, ele só precisa entrar aqui e pensar. Se aqui tiver uma porta fechada, não vai pensar. Não vai ter condições de pensar. Então, e aí a gente pode começar a entender e se conectar com o sofrimento humano. Agora da música Pais e Filhos, duas coisas que me chamam a atenção. Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Isso é como Pais e Filhos, tudo Renato Russo, mas não é da mesma música. Toda dor vem dos desejos de não sentirmos dor. E do Pais e Filhos é o que você vai ser quando você crescer, ou nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Então, como eu não quero sentir dor, a dor não me atravessa. Ela não me atravessando, ela vira sofrimento. Então aqui tem uma noção de atravessamento, que é poder se deixar atravessar pela libido, pelo desejo. Poder conter isso de uma forma, conter, continente, alfabetizar isso, poder processar isso e devolver isso de uma outra forma. Então se aqui não entrou, processou e saiu, aqui está vazio. Não vazio no sentido de não ter nada, tem alguma coisa,
mas é variante o suficiente para poder deixar passar. Né? Então, não se deixa passar em alguns momentos. Né? O que é a transferência, senão aquilo que veio e ficou? Né? Não passou, continua lá, está lá, não se mexe. Né? E isso impede outras formas de pensar. Isso vai entulhando aqui o meio, de forma que a capacidade de pensar, de se deixar atravessar e também sofrer, né, vai se ampliando. Então, aqui sofrer é não se deixar atravessar. Então, nós podemos entender o sofrimento de diversas facetas, em diversas facetas. Né? Na ótica do desejo, na ótica, como nós vimos nas outras videoaulas, a ótica do desejo, né? A ética da ansiedade, a ética do limite, a ética da falta, que também é do desejo, e aqui a ética do pensar. Né? A base teórica, agora voltando lá na nossa discussão inicial, na nossa primeira aula, a base teórica de referência estabelece uma ética do tratamento. Nesse curso, o autor optou por seguir a ética do pensar, ou seja, nós vamos avaliar a questão da psicopatologia, ou seja, o entendimento do sofrimento humano, pela ótica, né, do pensar. Não que nós vamos abandonar as outras, nós vamos trazer todas as outras, mas, né, como nós entendemos e por que essa opção? Porque nós entendemos que essa ótica do pensar, a ótica bioniana, de alguma forma, ela faz uma leitura muito interessante das demais óticas. Ela não é uma ótica separada, ela nasce dessas outras. Ela acaba por contemplar não da mesma forma essas outras, porque como ela agrega algumas outras, ela não é igual à soma das outras. Ela não é tudo que tem na ética do desejo está contida, não está. Ela tem a sua diferença. A psicopatologia aqui será a psicopatologia do pensar, pela ótica do pensar. E estudaremos as estruturas psicopatológicas clássicas, neurose, psicose e perversão, pela teoria do pensar. Tá? Ainda que Bion não tenha feito esse trabalho, ele não o fez. Mas talvez aqui esteja um desafio do nosso curso, que é pensar neurose, psicose e perversão por essa ótica, né? Tentar entender por essa ótica, né? Não vamos muito estar interessados em coisificar pessoas. Você é um neurótico, você é um psicótico, você é um perverso, mas entender o sofrimento neurótico, psicótico e perverso, entender que ora temos esses três sofrimentos, né? Essas três constituições clássicas de sofrimento, e principalmente abrir os ouvidos ao sofrimento, né? Então, sem se identificar em termos de colagem, né? Sem colar como um ponto fixo, é isso que eu queria também colocar. Esse curso, sim, ele vai por essa ótica, mas ele não se adere totalmente a ela, né? Nós inclusive, não orientamos ninguém a fazer isso, porque seria uma incoerência dentro da própria ótica do curso. Nós falamos, olha, toda identificação, quando ela é adesiva, quando ela não consegue ser transitória, ela faz mal, ela faz sofrer. Assim também como um analista, se ele se adere a uma estrutura de pensamento e não consegue variar essa estrutura, não, como aí é uma questão particular, como algumas pessoas, eu sigo todas, né? Mas entendendo a não aderência como algo interessante, né? Poder entender que o que está em jogo é o sofrimento do outro que está na minha frente. Então, por isso que a gente coloca aqui uma visão que a gente também traz no curso, nós temos um paciente que tem um sofrimento, né? Ele recorda e repete esse sofrimento. Nós temos um analista e nós temos um discurso, não é?
que a gente espera que esse analista tenha uma escuta deste sofrimento, ele possa escutar este sofrimento. Não é escutar a teoria, é poder ouvir esse sofrimento. A teoria é para melhorar a escuta do analista em relação a esse sofrimento, capacitá-lo a escutar, não ouvir, escutar este sofrimento inconsciente, não o dito, não dito. E para isso ele precisa ter empatia, estar diante do sofrimento do outro. Lembra lá do nosso esquema sobre a mãe e a criança, a alfabetização? Se a criança chora e a mãe chora junto, são dois chorando. Então, uma angústia que era desse tamanho aqui, ela virou desse tamanho, porque se uma pessoa enorme começa a chorar, a criança então chora duas vezes. Uma porque ela já tinha algum problema, depois que ela perdeu a esperança que aquela coisa, né, que aquele ser maior possa resolver, né? Então que o analista possa ter empatia, estar diante do sofrimento do outro com respeito, com ética, com dignidade, e ele possa ter compaixão, né, com mais patos, sofrer junto, né? Ele possa ouvir, né, ele possa ver com os ouvidos o sofrimento do outro, né? Ver com os ouvidos o sofrimento do outro, com patos, né? Porque não quer dizer que ele vai, e aí é que está, não é uma identificação adesiva. A identificação com base na empatia e na compaixão, ela não é adesiva, não me torna igual ao meu paciente. Eu posso me comunicar com ele, eu posso entender, eu posso estar diante dele, né, entendendo o seu sofrimento através da empatia e da compaixão, principalmente a compaixão, né, que este indivíduo ele não é coisificado, ele não é neurótico, ele não é um psicótico, ele não é um perverso, ele é alguém que sofre. Eu estou ali para ouvir o seu sofrimento. E aí ele pode interpretar. Então, uma interpretação, né, que não seja baseada na empatia e na compaixão, dentro da nossa visão ética, não é adequada. Ela perde muito, ela coisifica aquilo que está sendo. E aí sim ele pode ter um insight sobre o seu sofrimento, elaborar o seu sofrimento, porque alguém foi capaz de testemunhar, de estar diante dele, entender, né, escutar, entender o seu sofrimento, não diretamente, né, por isso que eu coloco ouvir com os olhos, cheirar com a visão. Precisa de um pouco de mais coisa do que um ouvido para poder escutar o sofrimento do paciente, né? E aí vem uma questão fundamental: a verdade sem amor é crueldade. Isso também é do Bino, né? A verdade sem amor é crueldade. Então, de nada adianta a gente discutir ética, se a gente não entender que nós não podemos perder de vista aqui quem é importante. Nós estamos ali para ouvir o sofrimento do outro, né, para escutar o sofrimento do outro, e não para coisificá-lo com base numa identificação que eu tive com uma teoria, né, seja ela qual for. Então, para ter coerência com aquilo que nós estamos fazendo, é entender que o paciente é o centro do nosso trabalho, né? É o sofrimento dele, é a comunicação que ele faz. Se a gente perder de vista isso aqui e se adesivar a uma ética qualquer, sem perceber o que nós estamos fazendo. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente, obrigatoriamente, nós vamos estar utilizando uma ou outra teoria, um ou outro pensador formulando. Nós temos a nossa própria biografia, então nós vamos estar diante desse paciente de alguma forma, mas nós precisamos ter consciência, estar ciente de que forma estamos, né? Até para podermos não estarmos mais daquele jeito, porque aquele jeito não é bom, porque aquele jeito não me permite escutar o sofrimento daquele paciente, e às vezes não colocar um desafio, né, de procurar outras formas
outras teorias, outras supervisões, uma análise que me permita escutar melhor o sofrimento desse paciente. Por isso que nós preferimos e decidimos começar esse curso por ética, porque enxergamos que envolve diretamente aspectos éticos. E aí sim a gente pode começar a discutir mecanismos de defesa, fantasias, pensar, etc, etc, etc. Né? Entendendo a nossa posição frente ao outro. Então, por hoje é só e até a próxima videoaula. Muito obrigado. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula, e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre sexualidade. E por que um módulo de sexualidade? Porque desde Freud se enxerga, se verifica uma interface muito grande entre o desenvolvimento libidinal e as psicopatologias. O Freud ele vai colocar, até como a gente viu nas aulas de ética, uma psique que é formada a partir de uma base libidinal. Então, a sexualidade ela passa a ter um primeiro plano dentro do conceito de psicopatologia, por exemplo. Então, essa é a importância de se estudar o modelo extraído da psicopatologia para a sexualidade. Né? Então ela é um modelo que nos vem entender melhor o que acontece em termos de psicopatologia. Não é um modelo, não são modelos que nascem fora do enquadro, fora do trabalho analítico. Pesquisas em laboratório sobre esses assuntos que nós vamos tratar aqui são um pouco mais raras, né? No sentido psicanalítico, não no sentido psicológico. A psicologia é farta nesse campo, mas em termos psicológicos a pesquisa e o desenvolvimento teórico se dão, se é que a gente pode falar isso em pesquisa, né? Mas o desenvolvimento teórico se dá a partir do trabalho na clínica. Então aqui nós vamos estudar um modelo, ou modelos, são 3 autores, 4 autores, desculpem, baseados no trabalho clínico. Esses são modelos de desenvolvimento psicossexual que nos auxiliam a entender as psicopatologias. Nesse sentido, a neurose, desde os princípios dos primeiros escritos freudianos, estava e continua estando ligado ao desenvolvimento sexual. E até para nós entendemos por que isso, né? Porque observa-se um descompasso entre o desenvolvimento sexual da sexualidade, que parece muito mais ágil e rápido que o desenvolvimento do ego, né, das funções egóicas. Nós podemos dizer, por exemplo, que as sensações erógenas na parte fálica, no pênis e na vagina, já estão presentes desde os 3 a 5 anos de idade, na visão freudiana, mas a capacidade do órgão de dar conta dessas sensações ainda não estão presentes. Né? Então nós temos aí quase 10 anos de descompasso, né, podemos dizer assim, entre esses desenvolvimentos. E é nessa esteira que nós desenvolvemos, nós temos aí a questão da psicopatologia. Então, se de um lado se estuda as funções egóicas, do outro se estuda as questões da sexualidade. Um outro ponto importante é que a sexualidade ela está ligada ao fazer. Né? A gente vai ver essa contribuição winnicottiana. Então, se tudo que se estudou sobre formas psicóticas de pensar estão ligadas ao ser, a como se constituir como ser, sexualidade e neurose vão estar ligadas a como estar no mundo fazendo algo. Então,
E esse par ser e fazer vão formar não uma dualidade, mas um complemento, né, deste ser, deste indivíduo, desse sujeito no mundo. Então vamos entender essa questão da sexualidade partindo dos seus pressupostos freudianos, né? Então vamos entender fases do desenvolvimento libidinal. Libido é uma palavra que é conceituada nos 3 ensaios da sexualidade como sendo o representante psíquico da pulsão sexual. Então, o Freud enxergava a libido desenvolvidas por zonas erógenas. Primeiro nós teríamos uma ligação entre a boca e o ânus, primeiro a boca, depois o ânus, a ligação entre eles, depois vai surgindo as zonas erógenas genitais, ainda no desenvolvimento infantil, ali se dando o complexo de Édipo, e depois um período de latência, e finalmente tudo estando coordenado, adolescência, surgindo a adolescência, a possibilidade real de concretização das zonas genitais. Então nós temos a fase oral, onde a libido está ligada à boca, satisfação na boca, onde nós temos questões de incorporação, onde a palavra de ordem é eu sou. Isso fica muito claro nos estados psicóticos da mente. Uma fase anal que é tida como controle, né? O eu mando, eu tenho. A palavra de ordem é eu mando, eu tenho. Nesta fase já ocorre a diferenciação entre os sexos e o início das teorias sexuais, né? O indivíduo ele precisa dar conta dessas 2 informações que já se afiguram para ele. A fase fálica, que é o complexo de Édipo, eu seduzo. Uma outra forma de entender isso seria o seguinte, né? Nasci, estava eu lá no útero, nasci, e se eu enxergava que eu era o mundo, né? Eu sou o mundo, eu sou a minha mãe, quando se corta o cordão umbilical, eu percebo que são 2 pessoas. Então existe uma luta muito forte nesta fase para acabar com essa diferenciação, né? Então a gente chama esta fase do estabelecimento do eu sou, né? A fase oral. Bom, um belo jeito de eu consertar a situação é, em vez de eu sou, eu controlo. As pessoas fazem o que eu quero, eu mando. Então, eu mando e eu tenho vem aplacar uma angústia, né, pós eu sou. Tudo bem, você existe, mas eu mando em você. Tudo bem aí? Mas também esse modelo não funciona lá grande coisa. E aí eu tento seduzir para conseguir o que eu quero. Então, são as 3 formas aí de eu tentar me haver com um trauma de nascimento, né? Isso é uma outra forma de chegar a essas 3 fases, né? Existem diversas contribuições para a gente entender isso, e até para um melhor entendimento disso, remeto os senhores à aula sobre os 3 ensaios da sexualidade. Aí a gente entra num período de latência, onde eu aguardo, né? Eu não consegui ser o mundo, eu não consegui controlar o mundo, tampouco seduzir o mundo, então eu espero para ver o que acontece. E aí eu finalmente chego na área, na genital, onde eu tenho o complexo de Édipo retorno, porque eu chamo de complexo de Édipo retorno, porque toda a questão hormonal volta à tona de uma forma muito forte, então isso dá um grande impulso ao id, que nos traz de volta todo o complexo de Édipo. Mas aí vem um movimento muito interessante, que é o de simbolização, né? Onde eu não quero mais ser, não tenho mais com figuras míticas, papai e mamãe. Inclusive muitas vezes eu tenho
todo um esforço de desconstrução dessa figura mítica e eu posso simbolizar em novos parceiros, né? Então, existe um abandono dos pais em prol de alguém da minha geração. Então, aqui se pula efetivamente, se entende se aceita essa diferença de gerações. Então, essas são as evoluções por zonas erógenas. Nós vamos nos concentrar na diferenciação, agora nos próximos estudos, na diferenciação entre os sexos, na parte das teorias sexuais e no complexo de Édipo, porque essas três coisas estão interligadas e vão nos servir para entender todo o processo neurótico. Uma outra coisa interessante, ainda sobre evolução por zonas erógenas, é entender que isso é uma sequência, né, lógica, onde um precede a outra, onde um vem depois da outra. E aqui tem dois conceitos interessantes que nós vimos na videoaula na metapsicologia freudiana sobre regressão e fixação, né, lá. Então, nós teríamos aqui, aonde quer que seja que a libido encontrou um ponto de evasão, quer seja na fase oral, anal ou fálica, vão gerar pontos de fixações, e caso eu tenha algum problema no desenvolvimento de alguma zona erógena, a libido pode retornar ao último ponto de fixação via regressiva, de forma a poder dar vazão e novamente poder ter a questão do prazer. Então, são conceitos também de fixação e regressão que estão contidos nesse esquema evolutivo, né? Onde não se fala em estádios, mas em estágios. Aqui são estágios mesmos evolutivos, não estádios evolutivos. A diferença de um estágio é que um vem depois do outro, de um ponto de vista temporal, e estádio é uma forma de ver processos de forma atemporal. Também ficam prejudicadas. O futuro como objeto que não pode ser identificado, cujos vínculos não permitem uma relação de aprendizado, joga a mente esquizoide de volta para a mesma. Então, não se tem sentido de si, né? Não se tem passado, presente e futuro. É difícil falar sobre essa questão de tempo, né? Nesse estágio, nesse funcionamento de mente, né? Uma suspensão da mente em função dessas ansiedades podem ser bastante violentas e se pode paralisar por um longo período de tempo, né? E quando se recobra a mente, é como se nada tivesse acontecido. Então, os lapsos, eles não são percebidos como lapsos temporais, né? Eles são quase que uma continuidade. Então, é como se tivéssemos um traço, um ponto, um traço, um ponto, e se tem uma ilusão de continuidade, mas se pede a razão em uma ideologia e a uma questão externa que nos dê um sentido de si, né? Este tipo de situação, principalmente esses três objetos, um que excita, um que rejeita e um que indiferente, eles nos serão muito úteis, né, quando formos avaliar estados neuróticos da mente, principalmente funcionamento histérico da mente, né? Vamos estabelecer que o meio ambiente ele é propício, ele tem uma certa funcionalidade, ele é um meio facilitador. Então, o self ele pode se organizar em torno de si de uma forma mínima possível. E se põe em marcha uma coisa que nós chamamos de identificação projetiva. Então, no estágio inicial, quando a gente falou dos estados esquizoides,
É um pouco difícil ainda entendermos como é que se chega a esse estágio, mas a partir de agora nós vamos falar, dando continuidade a uma certa organização de si, né, que o indivíduo ele conseguiu minimamente uma certa noção de continuidade de si, né? Então se estabeleceu alguma coisa que pode se chamar de self, né? Eu tenho uma base, né, uma ansiedade persecutória, que significa que eu temo esses objetos maus, e como eu temo esses objetos maus, né, eu passo a expeli-los, né? Então esses objetos maus são mandados para fora da área do self por identificação projetiva, né? Neste estágio ainda tem uma característica muito interessante, que é não entender direito a diferença entre um objeto mau e um objeto bom, né? Entender esses objetos ainda não está uma coisa muito bem estabelecida para o self. Ele ainda faz confusão entre um objeto e outro, de forma que ambos são expelidos por identificação projetiva. Identificação projetiva, né, a projeção foi esse movimentozinho que nós vimos aqui acontecer, né, que isso é uma projeção de objetos no meio ambiente, né? Mas o que a identificação projetiva faz? Ela é um mecanismo de defesa e uma forma de comunicação, né? Ela faz esses elementos ou expelida se torna uma extensão do self. Não são o próprio self, mas são percebidas como se fossem um self. Então o meio ambiente passa a ser uma extensão do self. Se o meio ambiente é uma extensão do self, vamos entender que esse meio ambiente é a mãe, aquilo que é sentido pelo self pode ser sentido pelo meio ambiente, né? Se o meio ambiente estiver apto, tiver essa capacidade de entender esta comunicação, né? Por isso que quem está aqui, ou este outro que está aqui, pode ser percebido como fazendo parte do meio ambiente e de um meio de comunicação, né? Mas neste estágio, né, a identificação projetiva ela se dá de uma maneira extremamente descontrolada. Eu não tenho aqui, ou funciona muito mal, um outro que pode acolher essas projeções e devolver isto alfabetizado, né, de forma que se cria uma área de ilusão, né, propícias a delírios, né? O que é um delírio? Tá? Até para a gente entender o que é um delírio. Delírio seria uma teoria, seria uma substituição de uma experiência real de si por uma irreal de si. É como se esse delírio fosse chamado para dar sentido a uma coisa que ainda não tem sentido, que é o próprio self. Então o self ele cria uma ilusão, uma visão de si mesmo e do mundo que visa tapar um buraco da falta de uma experiência real de si. Isso é diferente de uma alucinação, porque a alucinação seria como enganar os órgãos do sentido. Então eu vejo algo que não está lá, eu ouço algo que não está lá, né? Então isso seria uma alucinação. A alucinação, ela, junto com o delírio, forma o núcleo de uma fantasia psicótica, né? Eles formam um núcleo mais perceptível de uma fantasia psicótica. Qual seria uma ilusão, um delírio aqui? De absurdo despedaçamento, então isso precisa ser contido em algum lugar. Se o meio ambiente não pode fazê-lo, o delírio assim o faz, né? A esse estágio muito primitivo, né, de forma de funcionamento mental, dá-se o nome de estado esquizofrênico da mente, né, onde
não se tem uma continuidade de si, e eu substituo isso por uma teoria, por uma ideia, por um delírio, né? E o mundo se torna é como se todo o mundo fosse, né, um objeto transicional, né? O que a ilusão, o delírio faz? Nós vemos que a ilusão é aquela zona transicional entre o self e o mundo. Não é que essa zona ela é tão forte, ela é tão grande, que não se tem muito bem noção onde começa um, onde começa outro, e tudo vira uma coisa só. O que talvez isso aqui teria a ver com o setting, né? O que se espera, como nós vimos, é que o analista ele possa funcionar como esse ambiente facilitador, ele possa fazer essa alfabetização, né? O que significa quando nós dizemos que este indivíduo não consegue sequer diferenciar o que é bom do que é ruim, ele não tem capacidade, né, mínima de entender, classificar suas próprias experiências, né, entre boas e más. Com base numa ansiedade persecutória, o bom é confundido com o ruim é confundido com o bom, né? Na dúvida, tudo é ruim, e eu faço uma excisão de todos esses elementos. Então a fantasia ela é esquizo, porque ela é totalmente separada, então isso é explodido, né? Esta identificação projetiva, né, ela é, como um meio de comunicação, muitas vezes ela é a base da comunicação do cérebro, né? E conforme ela vai podendo ser, né, essas experiências que não podem ser pensadas aqui, né, por exemplo, eu estou dizendo que isto entra no lugar da não classificação, da não possibilidade de classificação das próprias experiências, né? O que está por trás disto é a não possibilidade de classificação das próprias experiências numa base persecutória. Isso vai criar, né? Eu preciso disso para tapar esta falha aqui. A falha se dá aqui, não aqui. Então não adianta se centrar no delírio, na alucinação. Ao poder interpretar essas identificações projetivas e poder dar capacidade, né, durante o processo de interpretação, de que esse indivíduo possa, e adquirindo essa capacidade, ele pode ir classificando essas experiências e modificando esta ilusão. A identificação projetiva não consegue achar um continente suficientemente bom para um processo de alfabetização. Então, esse estado esquizofrênico da mente, ele não consegue achar um continente que contenha esse processo, né? Processo, não estou nem falando do próprio objeto, estou dizendo do processo. Deixa de funcionar como um elemento de comunicação e desenvolvimento eficiente e amplia a dimensão do self, não permitindo estabelecer seus contornos no espaço e no tempo. E o Winnicott vai inclusive dizer a própria localização da mente, né? Se ela está na cabeça ou se ela está no pé. O Winnicott tem um detalhe, uma passagem interessante no artigo que eu não me recordo agora, a localização da mente no corpo, onde ele tinha um paciente que localizava a mente no pé. Bom, de qualquer forma, aqui nós temos o seguinte: a identificação projetiva, que deveria funcionar como um meio de comunicação, né, ela passa, né, ela começa a ser utilizada de uma forma tão violenta para escindir essas partes do self, que não se sabe se são boas ou más, na dúvida são todas más. É isso um pouco que diferencia o estado confusional anterior, né? Eu tenho pelo menos uma certa noção de que essas experiências são boas ou más. Então os vínculos L e H, né? Love and hate, amor e ódio, começam a não ser tão confusos, fazem com que a própria dimensão do self amplie o limite da pele, né? Ele não é mais limitado pela pele, ele vai tomando uma dimensão outra
e que, nesse sentido, o meio ambiente passa a ser o self. Então, o meio ambiente é o self, e o self é o meio ambiente. Então, isso é uma coisa extremamente importante. O Winnicott vai apontar isso, que nesse estágio da mente, né, do desenvolvimento da mente, o erro do meio ambiente, né, as falhas ambientais são sentidas como falhas do self, porque o self nesse estágio não consegue diferenciar uma coisa da outra, né? Esse é uma das questões da identificação projetiva. Ela não consegue entender o outro. Se o outro não contém, não existe o outro. Não existindo esse outro, qualquer falha ambiental é percebida como falha de si mesmo. Então, e o que tende a aumentar bastante essa questão da excisão e da própria identificação projetiva, porque as experiências vão sendo percebidas como ruins. A falha ambiental vai sendo percebida como falha do self e precisa ser escindida, né? Lembrando que nós estamos falando de fantasia, né? Então, isso tende a piorar significativamente o ambiente interno, né? O mundo de fantasia. A ansiedade persecutória toma uma dimensão para além dos limites da pele e atinge o ambiente físico. Nós podemos já dizer aqui que estamos na posição esquizoparanoide. O vínculo love and hate pode experimentar uma ligação com o objeto bom e mal, né, ainda que de uma forma muito confusa. O vínculo H ainda se utiliza do ódio que destrói, né? Nós podemos ainda ter elementos de inveja muito fortes. Eu posso ter um ódio que quer agarrar aquilo que eu não tenho, eu posso ter um ódio que quer ter posse, né, que seria a agressividade, mas eu posso ter um ódio que destrói, e aí nós estaríamos falando de elementos de inveja, né? E o vínculo K põe em marcha um afastamento da realidade com base em delírios. Qual é a realidade? Eu não consigo saber, eu não sei o que é bom e mal. Como eu não sei, o que eu faço com essas experiências, né? Então, mas de qualquer forma, né, esse estado da mente tem um pouco mais de sentido, porque pelo menos eu tenho alguma coisa para fazer, do que no estágio confusional, porque o objeto ele não excita, ele não rejeita ou é indiferente, ele pelo menos agora ele pode ser categorizado entre bom e mal. A identificação projetiva torna todo o meio ambiente um objeto transicional do delírio, criando uma área de ilusão. O pensamento é extremamente concreto, equações simbólicas substituem as simbolizações. Nesse estágio da mente, né, essa forma de pensar, eu não simbolizo. Quando eu falo casa, provavelmente você que está me ouvindo deve pensar em alguma casa, deve entender o que eu estou falando, né? Porque é um símbolo da casa. Eu não estou na casa, você não está vendo uma casa, você não está tocando uma casa. Mas nesse tipo de funcionamento mental, onde não é possível ter alfabetização, tudo é muito concreto. Então eu tenho equações simbólicas, né? Então há que se ter muito cuidado com o que se fala, porque a fala tem força de realidade, o símbolo tem força de realidade, né? Então, se eu conto uma historinha em que parece que nessa historinha, por exemplo, o lobo mau foi morto pelo caçador, né? Isso é só uma história, mas é tido neste nível de funcionamento mental como uma história. Então é como se ali, naquele momento, alguém fosse morto, né? Então não é muito difícil causar uma crise de pânico e ansiedade, porque esse estado mental da mente vai perceber como sendo ele o morto, dada a identificação projetiva, né? Então, eu não tenho, né? Quem trabalhou muito isso foi a Hannah Segal, né? Ela que colocou a questão da equação simbólica nos esquizofrênicos, né? Ela trabalhava com esquizofrênicos nesse estado psicótico de mente, né? Então, as palavras têm uma força muito concreta.
Até se a gente for voltar lá nos estados confusionais, a gente entende um pouco a questão da razão e por que se trabalha com as coisas, com coisas e não pessoas, porque coisas podem ser concretizadas, pessoas não, porque as pessoas são objetos subjetivos e não coisas. Então eu começo a coisificar de forma que eu possa controlar os coisificados, né? O que se dá também aqui nesses estágios, né? Nesse estado da mente. Como não são gerados elemento alfa, ideias, como obter verdadeiras transformações? As equações simbólicas substituem a simbolização após a posição depressiva e impedem verdadeiras transformações. Nesse estágio não se tem posição depressiva, então não existe possibilidade de simbolizações, também não existem possibilidades de reais transformações. Essas transformações vão depender aí do meio ambiente. Espera-se que o meio ambiente e a constituição do indivíduo possa ir suportando esses estados de mente e eles possam evoluir. Com a extensão do self para além do limite da pele, desculpe aqui eu errei, da pele, o outro se confunde com o eu, aprisionando a mente em um narcisismo. O que nós estamos chamando de narcisismo? Por que nós estamos usando essa palavra narcísico? Porque, dada a identificação projetiva violenta, não consegue se perceber a diferença entre um e o outro. Não é que existe um outro, né? Então a palavra narcísica ela está sendo utilizada aqui com uma base referencial de identificação projetiva e não de retorno da libido ao próprio self. Até antes da gente discutir agora um pouco essa evolução, o analista ele precisa ficar às vezes muito atento com esse estágio de funcionamento mental, porque alguns pacientes eles chegam com isso muito mal trabalhado, ou existe uma esperança muito grande que essa parte da personalidade, ou esta forma de pensar, ou este resquício de self psicótico, ele possa de alguma forma se desenvolver. Então, há que se ficar muito atento a essas identificações projetivas, essa forma de comunicação, de forma a poder colocá-las em palavras, contidas numa interpretação. Não está se colocando aqui se a interpretação, aquela interpretação vai fazer muita diferença. Sim, ela vai fazer diferença, mas, conforme o Bion nos coloca, a possibilidade da capacidade de ir junto com a interpretação vai possibilitar que o próprio paciente possa ir contendo a si mesmo. Que o analista ele seja um continente que dá capacidades a esta parte do self de pensar-se a si mesmo. É nesse sentido que essa forma de funcionamento mental é importante. E hoje em dia ela é uma forma muito comum de se ver nos nossos consultórios. Aqui é um quadrinho onde eu paro, a gente para no estágio, é uma representação do estágio anterior, onde o self, como nós vimos aqui, se confunde com o outro, e a base da ansiedade persecutória. Se o meio ambiente for funcionando como meio ambiente facilitador, for contendo essas identificações projetivas e for desenvolvendo uma capacidade de alfabetização, vai acontecendo uma historinha muito interessante, que é a possibilidade de entender o que é bom e mal. E qualquer criança prefere papinha de banana com açúcar do que de chicória, então as papinhas de banana vão para dentro do self e eu vou cuspindo as papinhas de chicória, de forma a o interior se confunde com o que é bom
e o exterior se confunde com o mal. Né? E nesse sentido, né, continuamos tendo, pela identificação projetiva, um alargamento deste self, como nós já discutimos no caso anterior. Mas aqui, né, nesse estágio de mente, a mente já consegue fazer uma coisa que se chama cisão. O que é uma cisão aqui? Aqui está o bom e aqui está o mal. Então facilita o trabalho da mente, né? Facilita, porque eu já sei o que é bom e o que é mal, eu posso separar pelo menos um do outro, né? Então, cisão, começa a se poder falar em cisão aqui, né? E é possível estabelecer também, minimamente, começa a se afigurar um outro receptor. Se eu disse que o outro começou a funcionar como um continente, é que de alguma forma, e ele pode receber essas identificações projetivas de objetos maus, começa a se afigurar um outro e vai melhorando a percepção de um contorno de si mesmo. Olha o nosso outro aqui aparecendo, mas ainda assim se mantém uma área de ilusão com delírios e alucinações, mas com uma diferença básica. A cisão está na base deste delírio e dessa alucinação. Ou seja, por que mesmo que esses elementos estão aqui? O que esses elementos estão fazendo aqui? Que cápsula eles estão aqui? E o que eles podem fazer comigo? Então, delírio na paranoia, nós estamos falando aqui de paranoia, uma forma paranoica de pensar, o mundo é mau e eu sou bom. E aí se cria um delírio, para explicar o que o mundo é mau. Porque o governo é mau, porque ele está lotado de diabos, porque ele tem gnomos para todo quanto é lado, ou porque o meu colega de trabalho ele está contra mim, ou porque meu analista está contra mim. Ele não gosta de mim. Não só não gosta, como me odeia e quer me fazer mal. Então, começo a tecer uma teoria para explicar o que isso aqui está fazendo aqui. E isso é acompanhado de alucinação. Observe que a identificação projetiva está presente e eu estou apresentando, aos poucos, as formas, os mecanismos de defesa psicóticos, da mente psicótica. Nós já vimos a identificação projetiva, nós já vimos a onipotência, um pouco da onipotência quando falamos de estados esquizoides, e aqui nós estamos vendo a possibilidade de uma cisão. Então, quando a gente fala de forma paranoica de pensar, o ambiente funciona um pouco melhor como um continente de forma suficiente para acolher os objetos maus e me gerar a capacidade de também entender o que é bom e o que é mau. Uma cisão se torna possível onde objetos bons podem ser separados dos elementos maus. Óbvio que eu fico com o bom e deixo o mal para fora. A posição esquizoparanoide pode ser melhor manejada, porque eu posso separar pelo menos esses elementos. O vínculo carne passa a vislumbrar um outro, um continente, capaz de conter partes do self, porém permanece uma área de delírio e alucinação, mas que agora levam em conta a cisão, que é o que eu expliquei. O delírio ele tem elementos mais bem desenhados, ainda que seja um delírio, mas ele tem elementos mais bem desenhados. Então, quando o paciente ele sai gritando pelo hospital que as enfermeiras querem matá-lo e que o médico tem uma teoria para colocar um chip na cabeça dele para controlá-lo, nós estamos aqui falando de um delírio paranoico. A mente precisa manter seus bons objetos longe dos maus. Na base de uma ansiedade persecutória, o mundo é um lugar muito perigoso. Um primeiro passo é dado na direção do outro, abre-se a oportunidade de um conhecimento dele, do início de uma percepção de si e dos limites entre eles. Então vai começando a se formar um contorno. Na confusional, onde esse contorno precisa ser criado numa base racional,
no modo de funcionamento esquizofrênico já existe uma quase que impossibilidade de perceber essa diferença, mas pelo menos os objetos, eu não sei se eles são bons ou maus, eles não são confusos, né? Joga-se tudo pelos ares. O meio ambiente passa a ter a responsabilidade, neste aqui, pelo menos eu separo que é bom e mal, então vai começando a formar um contorno, uma película entre uma coisa e outra. O meio ambiente, aqui ele passa a ter a responsabilidade de não respaldar as identificações projetivas e de ajudar as transformações necessárias no ambiente interno. O que se espera? Se espera que a mãe, né, o analista, ou o que quer que seja, não seja tão mal, não ratifique, né, esse processo, de forma que aquele temor ele pode ser reduzido, né? Eu temo que eu vou ser assassinado, mas eu não sou hoje, não sou amanhã, não sou depois, não sou nunca. Uma hora começa a será que eu vou ser assassinado? No mínimo começa a gerar uma dúvida. O que eu estou tentando dizer com esse exemplo simples? Então eu vou podendo suportar essa ideia e podendo fazer uma modificação no meu ambiente externo, né? Aquela ansiedade ela pode ser reduzida e trabalhada, essa perceptória, porque simplesmente o meu ambiente não ratifica o meu medo, né? Mas também aqui é preciso observar que eu preciso suportar essa ansiedade por um tempo, né? Porque o meio ambiente também precisa de um tempo para me provar que não é mal, né? Então vai depender aí de questões constitucionais internas e de um meio ambiente que não ratifique. O que às vezes acontece nesses estados de mente é que não existe uma constituição capaz de suportar essa ansiedade. Então a mente ela meio que trava e fica nessa posição, né? Então aí se faz comumente uso de medicações para que esse indivíduo possa suportar essas ansiedades e possa ter um desenvolvimento nesse sentido. Dada algumas constituições, às vezes você retira a medicação e aquilo que possibilitava suportar a ansiedade é retirado e passa-se não suportar essa ansiedade, de forma que a medicação tem que voltar. Então aí cada caso é um caso, né? Mas as medicações também fazendo com que esse ambiente melhore, né, constitucionalmente melhore, os delírios podem diminuir, as alucinações também podem, né? Alguns casos constitucionais, o indivíduo precisa tomar essa medicação o resto da vida, e alguns apenas quando estão em crise, né? O primeiro vislumbre do outro inaugura o superego arcaico. Isso é uma coisa muito importante. Esse superego nasce sobre a supremacia dos objetos maus. Toda vez que tem um outro, tem um superego. Inaugurou o outro, inaugura o superego, né? Isso não tem jeito. Porque é arcaico? Porque é aquele estudado por Melanie Klein, não necessariamente aquele estudado por Freud. Aquele tem uma outra dinâmica, nós vamos estudá-lo, mas este é o que foi estudado por Melanie Klein, dito como superego arcaico. Na percepção do outro nasce a percepção de si. Mas olha que coisa interessante. Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre os estados neuróticos da mente. Se nos estados psicóticos da mente toda a questão gira em torno do ser, nos estados neuróticos da mente tudo vai girar em torno do fazer, né? Porque neurose está ligada a libido, e libido é da... Lá todo o drama na psicose, né, dos estados psicóticos, era de se formar minimamente um self. Aqui, uma vez estabelecido um self qualquer,
o que ele faz no mundo, né? Como é que ele se comporta no mundo. E aí nós vamos ver na videoaula de hoje estado diagnóstico da mente, e nós vamos começar com a fenomenologia da angústia, ou seja, como é que ela é percebida pelo ser. Nós temos uma primeira repressão, chamada repressão primária, que é da própria consciência da transcendência, e em cima disso nós vamos montar todo um esquema contra a própria consciência da transcendência. Isso a gente viu bastante nas aulas de ética e psicanálise. Aí nós vamos ter na formação do self, do eu ou do ser, uma angústia confusional, uma angústia persecutória e uma angústia depressiva. Isso a gente viu bastante nas aulas sobre estados psicóticos da mente. E o que nós vamos tratar nesse módulo sobre neurose é a repressão secundária, que é o abandono, a traição, é sentido como maltrato, como sendo reprimido na sua potencialidade. Então, são formas como a angústia aqui se apresenta, como abandono, sentimentos de traição, de maltrato, ser deixado de lado, não amado, etc, etc. Então, nós temos um quadrinho aqui onde a gente organiza essas ideias. Nós temos uma consciência de transcendência e uma repressão primária. Em cima disso nós temos uma estrutura do ser, que vai apresentar uma angústia confusional, uma angústia persecutória e uma angústia depressiva. Na ordem, daí nós temos uma repressão secundária, vamos para a ordem do fazer, e é onde nós temos uma sensação de abandono, traído e não amado. Quando eu falo disso aqui, são angústias do homem psicótico. Angústias do homem psicótico. Se o homem... angústias do homem neurótico. Se o homem psicótico tem medo de ser perseguido, medo de perder o objeto amado, com o qual ele se identifica, não é um amado que eu sei que é separado de mim, e sim que é uma extensão de mim, aqui eu tenho medo de ser abandonado, aquele abandono primário, aquilo que se diz, que se justifica, por exemplo, através de uma história, de uma teoria sobre o abandono. Somos seres abandonados. Nós nascemos carecas e desdentados e abandonados. Então é uma versão desse sentimento de abandono primário que todos temos, desse sentimento que fomos traídos em algum momento, de não sermos amados. Então são angústias que nos movem. Da onde, por exemplo, a gente pode verificar esse tipo de abandono, de traição, de não ser amado? Quando a gente vê a parte feminina da personalidade no complexo de Édipo, onde lhe é negada 2 vezes a possibilidade do fazer. Então, se a gente voltar nas aulas de sexualidade e ver lá o complexo de Édipo na menina, da ordem do ser, e todo mundo é e faz algo logo, todo mundo tem uma parte feminina e uma masculina. Aqui é uma pequena modificação que eu estou colocando da implementação do Édipo, que não seria meramente no menino e na menina, mas se a gente juntar com a ideia winnicottiana de ser e fazer, nós poderíamos dizer que aquele Édipo na menina pode ser visto como sendo da ordem do ser. Logo, todo mundo passaria de alguma forma por um Édipo parecido com aquele. Ou seja, que o mundo se nega 2 vezes a me emprestar o seu fazer, ou a me tomar
como parte do seu fazer. A gente vai ver isso aqui nessa videoaula. Mas quando a gente começa a entender que este Édipo acontece tanto da forma na menina como na forma do menino, conquanto descrito por Freud, tanto na mulher quanto no homem, e aí a gente não falar sobre o Édipo na menina, mas falar sobre o Édipo no feminino e o Édipo no masculino, né? Só a libido pode perder potência, né? Então seria uma outra forma de ver isso. A nossa proposta aqui é justamente não ver meninos e meninas, mas ver feminino e masculino, né? Então a nossa parte feminina, dentro do complexo de Édipo, pode se sentir abandonada, traída e não amada. Abandonada porque lhe é negado o acesso à libido, traído porque eu amava aquele pai, né, aquele fazer, eu dei tanta importância àquele fazer que me foi negado, então é uma traição, né, pode ser sentido como traição, ou como não amado, né, eu não sou amada, né, então não foi me dado nada. Então é uma forma aí teórica de se entender esse processo. E nas duas pontas nós teríamos o medo de ser perseguido e castrado, só possível dentro de uma ótica do fazer, né? Na ótica do ser não se pode ser castrado, né? O ser não pode ser castrado com quanto ser, apenas com quanto fazer. Não tem sentido castrar ou ser, né? Nós estaremos falando de despersonalizações, de estados confusionais, de angústias que não são da ordem do castrado no sentido libidinal, né? Uma outra forma de entender esse processo também é onde está o objeto bom, onde está o objeto mau, né? Então nós teríamos uma primeira coluna que faria uma junção entre ser e fazer, né? E com uma ansiedade persecutória, eu sou com base numa ansiedade persecutória e me faço castrado, e me faço perseguido, né? Nesta coluna, o objeto bom está dentro de mim, o mal está fora. Então o castrado é aquele que tem o mal que vem de fora, né? Uma outra forma de ver, né, o objeto mal estando dentro e o bom estando fora, onde também se sente castrado e perseguido, mas uma base depressiva. Qual é a diferença aqui? Daqui para cá, um superego que fica aqui dentro, gritando, esperneando para que esta Patimá não saia. Nós vamos ver lá nos estados neuróticos da mente, quando a gente for ver neurose obsessiva, que isso aqui vai fazer toda a diferença, né? A diferença se estabelece quando a gente às vezes pode estar fazendo alguma confusão entre esta coluna e esta coluna, uma vez que a angústia é ser perseguido e castrado, né? Às vezes a gente precisa se perguntar aonde está o objeto bom, se está fora de mim ou se está dentro de mim. A dinâmica entre esses dois pontos é muito grande, muito diferente, né? Por quê? Porque no primeiro, né, e nós temos ainda uma parte que é confusional. Eu não sei se eu sou bom ou má, e se o mundo é bom ou mal. Então isso fica muito confuso, né? Nós temos então aqui a base para a fantasia histérica, que aqui eu tenho um corpo, aqui eu tenho algo faltante. Por isso que eu coloquei toda a questão sexual influenciada, porque toda atividade nesta região vai apontar para esta falta,
né? Se isso aqui não está muito bem resolvido, isso é uma confusão tremenda, né? Eu tenho a defesa conversiva, onde o corpo se transforma na própria falta, né? E a falta se transforma no corpo. Então eu tapo o buraco da falta, mas ao custo de transformar o corpo na própria falta. Então aqui vai sofrer todas as vicissitudes dessa ferida que estava aqui, né? Ou eu me identifico com esta falta, com um objeto parcial e tampo esse buraco, né? E então aqui eu acho que eu estou completa, acredito que eu estou completa, porque eu tenho um pênis, né? E comumente essa parte da personalidade sai exibindo esse pênis, até para quem não perguntou se você tem, né? Você, mesmo que você não tenha perguntado se neste caso esta pessoa tem, ela vai dizer que tem, vai mostrar, balangandar isso à vontade para você, como eu posso fazer e ninguém faz nada comigo, eu posso acontecer, fazer e blá 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 blá, né? Aqui também abre-se uma porta para uma, eu acredito que são sofrimentos modernos, né? Agora eu vou falar de um ponto de vista muito específico, que é as pessoas acharem que o trabalho, substitui aqui a falta por trabalho, vai resolver esse problema. Então aqui é uma coisa muito complicadinha, né? Quando o trabalho vira o meu falo, aí a coisa pega, principalmente para mulheres, né? Porque elas aqui têm a capacidade de fazer algo que os homens não têm, que é ter filhos. E aí isso vira um inferno, né? Porque ela precisa de cobrir essa falta com um falo, que se torna trabalho, então ela não pode abandonar, mas também ela já tem um filho, isso vira uma complicação danada, né? E aqui nós vimos aí um pouco sobre histeria, né? No material didático de apoio tem bastante material sobre histeria, um material bastante extenso. Uma das coisas que eu queria colocar é o seguinte: a histeria foi a primeira sofrimento que o Freud estudou, foi o que fez as maiores contribuições sobre o tema, e praticamente depois dele pouquíssimas pessoas fizeram grandes contribuições, porque ele fez de uma forma tão magistral isto, entendendo isto, que ficou até meio difícil alguém colocar uma vírgula, né, sobre o que ele fez. Então há que se estudar aqui muito Freud também, né? Dá uma olhada muito boa em Freud, nos seus estudos sobre histeria, né, o caso Dora, etc, etc, porque continuam sendo magistrais. Se a forma de se apresentação, né, tenha sido aquela histeria antiga, né, no sentido de mãos e braços paralisados, etc, etc, ela só adquiriu uma nova roupagem hoje em dia, né? Quando eu digo que uma mulher, né, eu vou agora me aproximar um pouco de Freud teoricamente, põe aqui o trabalho como um lugar da falta, muitas vezes não colocando o corpo, né? Está falando de histeria. Quando aqui eu ponho o corpo em marcha, né, eu estou dizendo que eu crio quase uma ética da histeria, quando o corpo tem que estar perfeito, malhadinho, bonitinho, com o botox no lugar certo, com a cirurgia plástica no lugar certo. É uma histeria, né? Esse culto ao corpo, neste sentido, passa a ser uma histeria, né? Quando eu chamo a ciência para dar conta do meu corpo doente, porque eu tenho noção que ele é uma ferida, né? E eles ficam esmiuçando para saber se o gene ele pode causar isso ou pode causar aquilo, eu estou num modo de funcionamento mental histérico. Então, o que eu queria colocar aqui é que este modelo, né, ele é muito mais, ele vai ganhando. O Freud ele estudou uma forma de apresentação desse modelo, mas ele é muito mais amplo do que se possa imaginar, né? Ele tem uma amplitude muito grande,
não concordo quando se diz que ele é reservado às mulheres. Homens, por exemplo, que cultuam profundamente o corpo, nós poderíamos estar falando de uma vigorexia, de um procedimento mental histérico. Então, por isso que eu não gosto de dizer, olha, isso é de homem, isso é de mulher, isso é disso, é daquilo. E sim como formas de funcionamento mental. Né? E colocar o seguinte, olha, isso são formas de tapar a nossa ferida narcísica, que todo mundo tem, porque todo mundo sente, tem lá no fundilho de si uma noção de abandono e não gosta de se sentir abandonado. Então isso é uma forma de tapar esse buraco. Né? Então não se trata de colocar o registro da castração como sendo único, porque aqui o registro é outro, né? Um registro da ordem do ser. É uma ferida na ordem do ser, muito mais às vezes do que uma ferida na ordem do fazer, porque todo mundo tem isso. Então verificar quais são as estratégias que estão sendo postas aqui. Né? Aqui nós podemos ter processos anoréxicos, por exemplo. Né? Então, olhar com muito cuidado essa questão histérica, sem muito preconceito. Às vezes eu acho que se adquiriu, até por conta do DSM-4, de ideias que são manuais estatísticos, uma visão até meio preconceituosa sobre a questão da histeria. Tá bem? Então, por hoje é só. E até a próxima videoaula. Obrigado.